Muito bom dia. Lamento ter chegado atrasado, mas atualmente moro no mato, onde crio cabras, bodes e tenho 18 cães. Portanto, a minha ligação hoje com a vida urbana é mínima. Bom, deixem-me fazer aqui um pequeno histórico de como é que eu entrei no comitê e no bureau científico. Aliás, eu sou um caso nítido de resistência, porque a grande maioria dos meus camaradas, quer do bureau, quer do comitê, já estão mortos. Eu é que venho resistindo. Nós hoje somos uns 4 ou 5 que estamos ainda vivos. Isso faz-me lembrar a minha relação com Angola, que da minha geração também morreu todo mundo, com exceção de 5 pessoas. Um deles, infelizmente, está para morrer dentro de 2 meses. Vamos restar 4. Não é? Então, como veem, isto é um caso de persistência. Eu entrei no comitê graças a um convite direto de Cheikh Anta Diop. Eu tinha conhecido Cheikh Anta Diop, jovem ainda, nas barras da FEANF, que era a Federação dos Estudantes Negros em França. Lá convivi longamente com ele, depois em Dakar, numa farmácia do Dr. Diop, que fazia tudo menos vender medicamentos. Era um centro de difusão de ideias marxistas que funcionava em Dakar. Como ele era muito respeitado pelo presidente Senghor, então não havia problemas dessas frequências à farmácia do Dr. Diop. Bom, talvez seja interessante dizer para os senhores como é que foi conseguida esta história geral da época. Talvez tenha sido um dos trabalhos mais notáveis e mais bem conseguidos da Unesco. Por quê? Nós tínhamos representantes de todo o continente africano, da Europa e das Américas. E os senhores sabem muito bem que todo o ambiente universitário é extremamente complicado. O universitário, por definição, é muito vaidoso, muito competitivo, muito chato. As reuniões universitárias são infindáveis. Cada um quer mostrar o que sabe e o que não sabe. É realmente uma grande chatice. Neste comitê, chegamos à definição, como diz aqui o professor Kanaté, que era preciso criar um novo paradigma para apresentar a história da África. Mas, veja bem, não foi um projeto ideológico, não foi um projeto mesmo de negritude a toda a força. Não foi um projeto de negação do que tinha sido feito até então. Era um projeto de pessoas de boa vontade, interessados em recolocar a história da África no seu devido lugar e
sem entrarmos em polémicas com a historiografia anterior, que para nós era claro que ela não poderia ter feito outra coisa senão o que fez. Uma historiografia europeia, uma historiografia colonial, porque talvez aquilo que mais se aproximasse do continente africano, saindo velhos textos do século XVII, dos capuchinhos, de alguns outros religiosos. A partir daí, já é toda uma historiografia de dominação, de justificação da dominação. Vejam, senhores, que as coisas não mudaram até os nossos dias. Durante séculos se levantou o problema de natureza religiosa, quer dizer, a Europa estava em África para salvar os que não conheciam Deus. No século XIX, se partiu para a ideia de salvar aqueles que não tinham civilização. E, atualmente, estamos já numa outra linha da famosa cooperação, portanto, de abrir os braços através de não sei quantos tratados internacionais, de abrir o mundo aos africanos. Só que o que é curioso é que, se os senhores pegarem os jornais dos últimos 15 dias, vemos hoje uma intervenção direta europeia e norte-americana na Líbia. Vemos tropas francesas tomarem o palácio do governo da Costa do Marfim. Então, vejam, senhores, que as coisas, infelizmente, mudaram muito pouco até nossos dias. Há uns dias atrás, alguém da Folha de São Paulo me procurava sobre a história da Líbia e nós tratámos de uma incursão norte-americana em 1805, 1808, de uma guerra do Corso, em que os americanos se deram mal, mas depauperaram as finanças do rei local, até que a Europa como um todo faz um tratado em 1815 contra o Corso. Então, essa dinastia de Trípoli finalmente caiu. Mas, enfim, isso não interessa. O que interessa é o seguinte: como é que nós trabalhávamos? Primeiro, encontrar os colegas com mais disponibilidade para organizar os volumes da História da África. E assim o fizemos. Depois, distribuir a divisão do trabalho por uma série de pesquisadores. Isso, claro, levou meses e meses e meses e meses. E vejam bem, quando vinha a primeira versão, essa versão era submetida a todos nós. Todos nós participávamos da discussão. O coordenador do volume reenviava ao autor todas as nossas críticas e, mais do que críticas, as sugestões. Aí o autor voltava a enviar para o comitê o novo texto. Normalmente havia uma aceitação e, quando não havia, levava 2, 3, 4 vezes o tempo que fosse necessário até se chegar a um texto aceitável. Normalmente, eu diria que 95% dos textos foram aprovados por unanimidade. Só num ou no outro caso é que nós recorremos ao sistema de votação. Qual era o grande objetivo? O grande objetivo foi criar o interesse pela pesquisa.
não fazer uma obra definitiva. Não era possível. A ideia é que a História Geral da África servisse como uma base para que outras pessoas, a partir dela, se debruçassem em termos de pesquisa. Claro que, em relação ao grande público, a obra tinha um aspecto de divulgação. Mas, para além da divulgação do novo paradigma de como estudar a história da África, a ideia central era, de certo modo, agilizar, promover a pesquisa em torno da história de África. Tenho a impressão que este foi um dos pontos mais positivos que nós conseguimos ao longo do trabalho. Meus caros senhores, eu recordo com muita simpatia os longos anos que fiquei no comitê. Me lembro perfeitamente do mestre Mpateba, um homem de cultura do Mali, que morava na Costa do Marfim, em Abidjan. E eu me lembro de uma história que ele me contou. Ele contava várias histórias. Uma muito interessante é o seguinte: se algum amigo teu virar ministro, não vá lá ter com ele. Espera que ele te chame. Porque se você for lá, tem um cretino que é o chefe do gabinete que te vai perguntar o que é que o senhor veio fazer aqui. E você se arrisca a ficar na porta. Por outro lado, se você é amigo do chefe, diz ao chefe que durante uma reunião que se levante e que sussurra alguma coisa no teu ouvido. Aí você ganhou o prestígio de todo o mundo. Eu era pró-reitor do saudoso reitor Miguel Reale, e contei isto ao Reale, e um dado dia, numa reunião do Conselho Universitário, o Dr. Reale se levanta, chega onde eu estava sentado, fingiu que falou. Olha, a partir dessa data, todos os diretores, conselheiros, quer dizer, todo o mundo passou a tratar com um cuidado extraordinário. Realmente, a Mpateba estava correto, estava certo, porque, infelizmente, quer dizer, o ser humano, enfim, prefiro dizer o que eu penso do ser humano. Cheikh Anta Diop, nesta altura, já era uma pessoa muito séria, já era uma pessoa muito seca, não era mais o jovem companheiro da FIENF, mas com ele convivi longo tempo, percebi. Em Paris, Obenga, que é talvez o sucessor do nosso Cheikh Anta Diop, professor Teófilo Obenga, hoje nos Estados Unidos, com que eu estive alguns meses atrás em Luanda, e que eu conhecia já muito bem de Brazzaville, porque ele e a esposa, que é médica, foi um grupo que apoiou nos primórdios o MPLA, quando se instalou em Brazzaville, quando fomos forçados a nos retirar de Kinshasa. Uma outra figura inesquecível foi Sua Excelência Mohamed El-Fassi, embaixador marroquino, preceptor do rei, profundo conhecedor da história da África, incentivador dos jovens. Também há uma ligação dele com Angola, porque ele é que leva o rei a autorizar a criação do primeiro campo de treinamento militar ao sul de Rabat. Ele sempre vestido com as suas roupas tradicionais, porque não eram, veja bem, não eram só as reuniões, quer dizer, o almoço, o jantar,
os passeios por Paris, os passeios por Tunis, os passeios por Trípoli, enfim, nos inúmeros lugares onde nos reunimos, esse comitê estava como que perpetuamente em ação. Me lembro também do professor Jean Davis, professor francês, que coordenou a obra, que morreu ainda jovem, e que deixou um trabalho instigante, que eu acho que nós precisávamos de dar continuidade. Isso foi publicado por uma fundação suíça. 2 textos, um sobre a África na religião católica, mostrando o aparecimento de santos africanos, a presença de africanos como bispos na Cúria Romana, enfim, por aí fora, e principalmente, graças ao apoio da Krupp alemã, uma série de estudos sobre as tecnologias africanas. Tecnologias que eu acabo de escutar aqui, o professor Karatê, chamando a atenção para esse fato. Vejam bem, a África vai levar muitos anos ainda em conseguir, digamos, um certo respeito da comunidade internacional e mesmo da comunidade intelectual. Falando em português rasteiro. Todo mundo diz que não, mas, infelizmente, essa resistência ainda ocorre nos nossos dias. Ora, se tentou dominar a África para salvar a alma. E, vejam bem, no comitê nós tínhamos Alexis Kagame, um homem que esboçou uma obra de natureza filosófica que teve realmente uma imensa importância ao seu tempo. A passagem no 19, mais com os ingleses, da ideia de civilizados e não civilizados, e hoje com essa ideia da cooperação. Mas hoje, como é que se divide o mundo? Quem tem tecnologia e quem não tem tecnologia. O mundo da terceira revolução industrial e primeira revolução de serviços nos coloca esta divisão. Quem tem e quem não tem tecnologia. Portanto, se nós conseguimos demonstrar que os africanos contribuíram, tal como os árabes, daí há uma certa ainda tendência de um certo respeito aos árabes, porque eles tiveram uma contribuição na geometria, na matemática. Ora, entre os africanos há uma contribuição notável no campo, por exemplo, da metalurgia do ferro, no campo da metalurgia do ouro. Eu tive a ocasião de ver isso em vários museus, mesmo aqui no Brasil e em Minas Gerais, só que isso não está sendo devidamente explorado. Senão continuamos com as máscaras, com o folclore africano, com a dança, enfim, tudo isso é muito bonito, mas isso reduz a África a um patamar inferior à nossa civilização. Nós temos que trazer a África para um patamar de igualdade. Se o mundo hoje se divide entre quem tem e quem não tem tecnologia, me parece que eu incentivo os meus ilustres colegas a partirmos para uma série de pesquisas fundamentalmente levantando as tecnologias e a transferência de tecnologia. Eu falava em primeira revolução de serviços. Veja, isso que nós fazemos agora aqui, quando queremos comprar um carro, que nos juntamos e pagamos não sei quantos meses,
e depois o carro é sorteado. É uma figura típica criada na perspectiva de um mundo económico africano. Então, não é só na tecnologia, mas na própria economia que nós podemos encontrar muita coisa. Uma outra coisa que eu não podia deixar de colocar, que é um ponto nevrálgico, mas eu estou mais ou menos habituado a não fugir da discussão e tenho assim, um horror total pelo politicamente correto, que acho que é uma das desgraças do nosso tempo, a par da história do olhar. A Benguerê sabe da minha briga com os estudantes quando eles chegam lá com o trabalho, um olhar sobre São Paulo. E já corta a história do olhar, porque isso aí é muito duvidoso quem utiliza essa expressão. Isso já me leva a outros entendimentos. Mas agora é moda. É o olhar para aqui, o olhar para colar. Sem olhar nenhum, num dos textos que eu elaborei para a História Geral da África, eu tive o cuidado de eu submeter à discussão e o comitê concordou, dando toda a ênfase a uma controvérsia entre Herskovits e o professor Fraser. Herskovits dizia que o negro africano devia se rever na tradição africana e o Fraser dizia que não, que isso seria até o motivo para que os racistas o atacassem. Vejam, são duas posições opostas que estão na origem das grandes linhas de pesquisa das universidades negras norte-americanas. Essa é uma situação que, mesmo no caso brasileiro, merece ser efetivamente estudada para aclarar um pouco essa relação de passado. E me lembro, em 1955, na sala Descartes, na Sorbonne, o John Wright, um escritor norte-americano, que eu conheci na altura, que acho que é bem do conhecimento do meu querido amigo, o embaixador Alberto da Costa e Silva, que está aqui à minha frente, já não o via há longos anos, meu companheiro, e mais de companheiro, foi quem me acolheu em Lagos durante muito tempo. O Wright dizia o seguinte: eu tenho todo o prazer de estar aqui nesta reunião. Era o primeiro congresso de escritores africanos. Cuidado com a história do primeiro, porque entre nós tudo é primeiro, não é? Conforme o grupo, é o primeiro. Tudo é o primeiro. Às vezes é o 20º, mas é sempre a história do primeiro. Então, esse congresso, que foi organizado pela presença africana, o Wright dizia o seguinte: olha, eu estou aqui com muito prazer, porque vou me engajar na luta de liberação colonial. Mas eu quero deixar bem claro para os senhores, depois de vos ter escutado durante 4 dias, me está cada vez mais claro que eu não sou africano. Eu sou um negro anglo-saxão. Com toda a simpatia por vocês, mas, na verdade, eu sou norte-americano. Ora, esta sinceridade do Richard Wright, que certas pessoas não gostaram, mas que é uma declaração que dá para pensar, porque nós não podemos, em tempo todo, ficar com essa história de olhares, não precisamos de ficar aqui à procura de muletas,
temos que andar pelas nossas próprias pernas. Claro que trazer a África à história é fundamental, não há dúvida nenhuma, mas isso não quer dizer que nos transformemos em africanos. Eu que durante 2, 3 anos fui responsável pelo setor ideológico do movimento popular de libertação de Angola. Me recordo que no início, nós quando pegávamos um jovem, nós tentávamos convencê-lo para aprender a língua da mãe, conhecer os costumes da terra, para que ele tivesse uma maior atenção numa proposta nacionalista. Só no segundo plano é que veio uma proposta de natureza marxista que, infelizmente, quer dizer, realmente foi mínima, e o que dava ao pessoal a ler-lhes os famosos os princípios fundamentais da filosofia que o professor conhece, na primeira tradução, na primeira tradução, não, na primeira edição, porque a segunda já era uma edição já de natureza stalinista e, portanto, já mudava tudo. Reparem vocês que utilizávamos exatamente esse mesmo sistema para levar jovens angolanos, jovens moçambicanos, a integrar um movimento de libertação. Até porque, no caso das colónias portuguesas, não tínhamos similitude com o caso inglês, com o caso francês, porque havia um total afastamento da personalidade africana. Quer dizer, foi todo um sistema no sentido de transformar, quer dizer, o africano num luso-europeu. Então, tivemos muito mais trabalho do que vocês, que nunca tinham perdido essa raiz, como no nosso caso se perdeu. Enfim, vou terminar chamando realmente a atenção dos senhores da minha impressão de que façam uma leitura da história geral da África, não só como um livro de difusão, mas principalmente como um livro destinado a chamar a atenção e a despertar os pesquisadores. E acredito que aqui os meus companheiros que estiveram na base da edição portuguesa, eu, até certo ponto, nisso aí foi uma ideia falida, eu consegui editar 4 volumes. O dono da editora veio a falecer, aí acabámos com a coleção Autores Africanos e não conseguimos editar mais que os 4 volumes. Quando me disseram que estava sendo editado, os meus sinceros parabéns pela extraordinária colaboração que vocês deram ao continente africano. Mas, para terminar, eu vos diria o seguinte: há toda uma série de filhotes, que são umas coleções que dizem respeito a fontes de historiografia africana. Acho que são, eu isso ofereci lá para a UF, que eu me lembro, são 12 volumes por país. Há 2 séries editadas nas edições normais da Unesco sobre conceito de família, sobre o conceito de chefia, sobre o conceito de Estado. Tudo isso foi decorrente das nossas discussões, quer ao nível do comitê, quer ao nível do bureau. Eu não digo que se traduza isso, não é o caso, mas quem sabe
que na vossa edição eletrónica vocês peçam ao Unesco toda uma indicação de tudo o que foi publicado e colocar à disposição do público essas mesmas obras. Eu acho que seria extremamente útil, principalmente para os pesquisadores, porque eles aí vão encontrar as fontes, os principais arquivos, enfim, que é uma coisa extremamente complicada de entrar nesses mesmos arquivos. Enfim, teria muito mais historinhas para contar, principalmente do Teofilo Bengá, que era o meu companheiro da madrugada, porque lá era tudo já muito velhinhos, chegavam à noite, tomavam chá, não é? E nós comíamos bem, e depois nos perdíamos por Paris até às 3, 4 da manhã, e às 9 da manhã nós estávamos na sala de reuniões. O Bengá também já entregou a pasta. Eu vi agora em Luanda, também já foi deitar cedo, não é? Então é um pouco mau sinal. Eu é que continuo fumando, bebendo e fazendo asneiras, talvez por isso é que estou vivo. Muito obrigado.